Olá pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre a DoIMP e como gerar essa DoIMP dentro do Connexus. Neste vídeo nós vamos tratar um pouquinho do fluxo, tá, de alimentação das telas e também falar um pouco dos registros e o que é necessário para fazer esses registros acontecerem. Lembrando que nós temos que fazer as configurações prévias, assim como no registro de DI. Vocês vão fazer toda a utilização do sistema para fazer essa geração. E é uma geração bem breve, que eu quero só mostrar como funciona, como está fazendo essa comunicação com o Pucomex. E nós vamos tratar isso, tá? Dentro do Connexus de uma forma bem rápida, para não ser maçante, mas passar para vocês esse funcionamento e tirar aquela mística de como é que a DoIMP vai funcionar dentro do sistema. Primeiramente, né, eu só vou falar aqui, não vou mostrar para vocês, mas vocês têm que cadastrar o processo. Dentro desse processo nós vamos colocar algumas configurações normais, como um processo de DI, vamos fazer a invoice normal desse processo e também vamos tratar o conhecimento de transporte. Até aí nenhuma novidade, isso vai ser normal, não alterou o fluxo de quem usa o Connexus, vai ter esses dois documentos mandatórios dentro do sistema, que é o conhecimento de transporte e também a nossa invoice, né? Para depois gerar o registro da DoIMP dentro do sistema e a gente validar ela no Pucomex. Passando aqui, no novo processo de importação, que é o NPI, será necessário termos alguns robôs configurados e esses robôs serem atualizados dentro do processo. Como nós vimos ali dentro do próprio Pucomex, nós temos os atributos da DoIMP, né, e atributos também do produto. Então, esses atributos do produto, eles vão ser tratados dentro do catálogo de produtos. Então, antes de eu fazer uma DoIMP, eu tenho que trabalhar o meu catálogo de produtos. Eu vou acessar brevemente aqui o catálogo de produto. O meu produto está aqui. Fiz os registros desses produtos, tá? Eles foram previamente transportados, alguns deles para o Pucomex. Eles têm que estar como registro exportado igual assim. Todos os operadores estrangeiros do catálogo devem estar cadastrados também e transmitidos para o Pucomex, tá? E exportado igual assim aqui. Validado o meu catálogo de produto, está registrado com todos os itens e os códigos relacionados dentro do próprio Connexus, vamos tratar diretamente da operação. Então eu vou entrar dentro do meu comércio exterior, vou listar o processo. Uma única coisinha que mudou do nosso processo anterior para este novo é que no cadastro de processo nós criamos uma funcionalidade que ela altera um pouquinho o funcionamento de algumas telas, como por exemplo a tela de invoice. Então nós criamos aqui, ó, processo DoIMP. Por que foi criado isso? Porque sabemos que nem todos os processos de importação serão migrados no primeiro momento ou no mesmo momento para dentro do Pucomex no novo processo de importação com a DoIMP. Então, feito isso daqui, eu vou dizer que esse processo ele funciona com DoIMP, mas eu posso ter um processo também que funcione como DI. Então, feito o lançamento, eu vou voltar agora para minhas principais telas, né, do processo de importação. Vou acessar primeiramente a tela de conhecimento de transporte. Vou mostrar para vocês um número que é muito importante, que é o número do CE, tá? Para quem está fazendo no ambiente de homologação. O Pucomex ele disponibilizou alguns números, tá? Vocês podem acessar o site do Pucomex e tentar fazer alguns registros lá dentro. Ele vai trazer todos os dados do frete, então valores do frete, despesas do frete também. É interessante que vocês digitem isso também dentro do sistema, tá? E tenham esse controle aqui. Por quê? Eu não vou conseguir fazer o registro de uma DoIMP na base, pode ser de homologação ou de produção, tanto faz, de um CE que não esteja registrado lá na base. Então, como eu tenho uma comunicação com o CE mercante, vários CEs não foram parar dentro dessa base de homologação. O que acontece? Nós precisamos fazer testes.
O governo ele disponibilizou os números de CE 9999 com o final 01 até o final 11 para que vocês possam fazer esses testes. Cada um vai trazer um valor diferente, uma origem diferente, dados diferentes para vocês trabalharem esse conhecimento de transporte. Como é que eu pego esse registro? Vocês vão ter que entrar dentro do Pucomex, fazer o login, e eu peguei esses dados simulando o registro de uma DUIMP. Quando eu joguei o número daquele CE ali, o sistema me retornou em tela todos os dados que eu precisava. Então eu fui pegando aqueles dados que estavam ali dentro e fui trazendo isso daí para a minha base e guardando esse dado para eu poder utilizar. Por que isso é importante? Eu não vou conseguir fazer um registro de uma DUIMP aqui se os impostos não baterem. E se eu não tiver um CE obrigatoriamente igual ao número do CE para ele localizar, porque não se carrega mais os dados de frete. Você só carrega o número do CE e automaticamente o sistema vai fazer o batimento de valores com o que está lá dentro do próprio Pucomex, tá? Então isso é importante vocês terem isso em mente e utilizar. De posse disso, né, desses valores já lançados, tudo isso já feito, nós vamos entrar na tela de invoice. E essa tela de invoice, eu vou fazer o registro normal do meu processo. Ok? Vou fazer o vínculo do meu conhecimento de transporte também aqui, para que o sistema possa carregar, fazer as críticas normais, como um processo de DI normal. E o sistema, como eu marquei que ele é de DUIMP, ele vai fazer outras validações aqui. A gente está implementando outras validações, ok? Então a gente consegue ter essas validações diferentes. Então, separar o que é erro de uma DI e o que é um erro de uma DUIMP. Tá? Fiz isso daqui. Vou fazer o que? Agora a validação dos meus itens. Todos eles estão digitados normais, tá? Tudo tranquilo. Com uma diferença, que agora entrou uma nova tela aqui, uma nova aba chamada tributos. Esses tributos, quando uma NCM que eu estou trabalhando, ela tem um atributo, né, um tributo que é obrigatório, o sistema já vai trazer aqui. E vocês podem fazer a replicação desses tributos, tá, ou desses fundamentos que vão ter, quando ele é obrigatório, para outros itens. A gente criou esse botão de validação. Só para mostrar aqui, ó, eu já antecipo esse tipo de digitação, porque a gente sabe que também dentro da própria DUIMP, né, os registros não vão ter mais adições, a não ser para poder calcular a taxa do Syscomex, e nós conseguimos montar essas informações já de forma antecipada dentro da própria invoice. Então, criei aqui a minha invoice, não são obrigatórios para os itens que eu escolhi, tá? Já preenchi tudo, praticamente. A minha invoice só tem avisos, e eu vou partir para a geração da minha DUIMP. Eu vou fazer de uma forma simplificada, sem trabalhar textos complementares, mas só para mostrar o fluxo para vocês. Digitar DUIMP, nem comecei a digitar, já está aqui, ó, na minha tela. Vou fazer a geração. O sistema já vai me sugerir a taxa do dia. Então nós temos algumas informações que ele foi migrando para cá. E essas informações que estão migradas aqui para o meu processo, eu consigo fazer as validações aqui em tela. Tá? Ele vai trazer qual o Incoterm por item, tudo bonitinho aqui, valores, né? As questões de descrição, ou se tivesse também outras declarações para vincular, eu vou colocando aqui. Todos os tributos, eles são a nível de itens, tá? Então, vocês vão passar fundamento legal, tudo bonitinho através do item da invoice. Então, o sistema calcula aqui os valores dos impostos e também já joga automaticamente aqui para a parte do pagamento. Se eu não tiver uma conta registrada dentro da DUIMP lá no processo do novo processo de importação
para poder fazer o débito de impostos, mesmo que seja uma conta fake na base de homologação, eu não vou conseguir fazer o registro, porque ele pede o débito dos impostos também. Lembrando que o meu agente tem que estar habilitado, tá? Tem que ter um agente instalado. Essa primeira versão, o robô ainda não está em Lambda, e nós vamos conseguir fazer os disparos desse robô localmente para poder fazer essa transmissão. Então eu vou finalizar aqui. Se tivesse algum erro, o sistema ia me acusar que é um erro impeditivo no botão validação, tá? E eu não conseguiria fazer o que? A finalização para depois fazer a minha transmissão. Um ponto que é importante para a gente raciocinar aqui e entender nessa transmissão é que a do INPE ela funciona meio que com uma emissão do registro também. Eu posso transmitir, depois que eu transmito, eu posso acessar o site e fazer o que? A transmissão disso daí. Então, pessoal, aqui o robô está fazendo toda a conexão, né, junto ao Pucomex. Quando ele faz essa conexão, na transmissão, ainda não diagnostiquei nem nada, mas ele já trouxe o que? O número da minha DUIMP. Se eu entrar no Pucomex com esse número de DUIMP, eu vou conseguir localizar ela lá e já fazer o registro ou outras validações que eu precisar. Não é recomendado que a gente faça isso. Então eu posso transmitir também para fazer esse diagnóstico. É uma tarefinha que é um pouco mais demorada, tá? Porque eu tenho que fazer um login via parser. Então ele vai autenticar. Essa autenticação, ela é uma autenticação de CAPTCHA, tá? Então o robozinho ele fica tentando ler o CAPTCHA lá para poder homologar. Está começando a fazer o login, gerando o diagnóstico. Ele vai trazer esse diagnóstico para consulta aqui dentro do Connexus em tela. Então nós vamos olhar aqui no botão validação. Se tiver algum erro, somente os impeditivos, ele pode me dar mensagens aqui, ó, que não é impeditivo. Como nós estamos na base de homologação do Pucomex, nós conseguimos trazer aqui esses dados, só que ele vem informando aqui que não é impeditivo, que a NCM não está no conhecimento de transporte. Então, provavelmente, isso aí só vai valer quando estiver em produção, tá? E vou fazer aqui agora o registro da minha DUIMP. Obrigatoriamente, eu tenho que fazer primeiro a transmissão, tenho que fazer o diagnóstico e depois o registro, tá? Tanto no Pucomex quanto no Connexus não tem como escapar dessas etapas, porque, na verdade, a gente implementou as etapas que são obrigatórias pelo próprio Pucomex. Está feito o login, solicitando o registro. Então, a DUIMP foi registrada com sucesso. Está aqui a data do registro, o diagnóstico, tá? E as informações que a gente pode trazer para cá, de chaves de acesso, CNPJ do responsável, basta fazermos uma consulta que ele vai trazer esse registro aqui. Feito isso, vocês têm a DUIMP integral, tá? Registrada dentro do Connexus aqui. Então, vou dar uma atualizada também. Posso pegar os dados, tá? Igual eu falei para vocês, e acessar direto o portal e olhar o meu registro dentro do portal. Então é o mesmo número de DUIMP, ele tem os dados aqui tudo direitinho, posso acessar, validar isso. Já está disponível essa DUIMP para pesquisa e para registro dentro do próprio Connexus. Eu vou atualizar o dado aqui.